aí, pessoal, estamos aqui com esse encontro maravilhoso de mundos, né? Vocês tanto pediram e cá estamos com o nosso professor Sullivan, candidato a vice-prefeito por Capela do Alto. Tudo bem, meu caro professor Sullivan? Tudo bem, graças a Deus. Fred, confundem a gente como se fôssemos irmãos, né? E dá esse choque de duas realidades, né? É quando os Power Rangers se encontram com as Tartarugas Ninjas. É um episódio especial. Então. E hoje é uma alegria estar aqui conversando com você, podendo passar um pouco da nossa história para a população, para as pessoas que acompanham, né, e sabem muito bem do seu trabalho, um trabalho muito importante. Qualquer coisa, se eu não souber responder, você responde por mim, porque nós somos iguais. Né? Exatamente, numa festa do Porto lá, o pessoal já tava até batendo foto com a turma que você não chegava logo, daí eu falei, vou começar a cobrar de sós. Você sabia que me confundem com o Hudson, que trabalhava no Big Lunch, com o Bruninho do Jutuba, o Gabriel, que é casado com a Milena lá da Canguera também. Devem estar confundindo você daqui uns dias com eles também. Com eles, vários aí. Então vamos lá, Sullivan. Antes de você se tornar pré-candidato a prefeito por Capela do Alto, conta um pouco sua história, nem na política, muito lá atrás, a sua família, eu sei que vocês vieram de outro estado, né, seus pais, você, não sei se nasceu aqui, enfim, conta a sua história aí pra gente, pô. Claro, na realidade, Fred, meu pai, minha família paterna veio do Nordeste para cá, né, vieram para São Paulo e fazem 40 anos que moram aqui. Minha família materna já é daqui, né, meu avô morava no bairro do Cercado, empregou muita gente ali próximo ao bairro do Capanema, ele trabalhava nas fazendas de algodão aqui de Capela. Morreu já faz 40 anos, eu não o conheci. Ele era membro da Congregação Cristã no Brasil, ele abria cultos e morou também no sítio Ritro, ali no Guarapiranga, trabalhou na área agrícola pensando na laranja, gente daqui, raiz daqui, e a família paterna veio, né? Meu pai, meus avós vieram do Nordeste para cá, saíram de uma vida mais sofrida e vieram aqui para a Capela do Alto e aqui se encontrou, né? Encontrou com a minha mãe e puderam formar uma família. Com 7 anos de idade, quando eu tinha 7 anos de idade, meus pais se separaram. E desde então, com 5 anos de idade, eu já cresci dentro da comunidade católica. Meu pai sempre foi católico, apesar da minha mãe frequentar a congregação, eu sempre tive uma raiz dentro da igreja católica. Então, com 5 anos de idade, eu já servia. A gente foi coroinha junto. Sim. De lá para cá fui crescendo também dentro da nossa comunidade, era uma cidade pequena e hoje, graças a Deus, a gente tem se tornado uma liderança. Né? É uma alegria, fiz um trabalho com o Grêmio também na época de escola, então a política vai nascendo disso, de encontro de pessoas. O Sullivan lá de trás amadureceu muita coisa, se tornou um homem hoje, casado, estou há 1 ano casado com a minha esposa, a gente já tem uma história de relacionamento aí de basicamente 9 anos e formamos a nossa família, estamos caminhando aí nessa vida de casados hoje com o sacramento do matrimônio, somos a palavra ainda na comunidade católica, então tem uma história muito boa aí com a nossa cidade, principalmente dentro da nossa paróquia. Legal, você falou do Grêmio Estudantil, eu lembro, pô, também fui presidente do Grêmio Estudantil antes de você também ser, eu lembro raramente, né, de algumas pessoas que de fato fizeram algum movimento dentro da escola, e você fez um bacana lá do menino que faleceu, vocês Sim, fizeram do Daniel. Na realidade eu comecei com o Grêmio lá na Escola Marcílio, né? Lá na Escola Marcílio, a Marcílio já estava municipalizada e o Grêmio lá ele recebe o nome do Ayrton Senna. Muitas pessoas não sabem, mas é em homenagem ao Ayrton Senna. Inclusive a irmã dele, acho que em 2000, ela veio até a Escola Marcílio para receber a homenagem, então foi intitulado, à época ainda era a Escola do Centro Estadual e o Grêmio tem um nome lá. Depois que eu saí lá da Marcílio, na Coronel a gente fez um trabalho. No ano que eu estive à frente do Grêmio, em 2010, o Grêmio nosso foi escolhido entre os 10 melhores do estado de São Paulo. A sala de informática, que até hoje existe lá, foi uma conquista nossa, com os computadores que estavam lá. O estado premiava as escolas que tinham um trabalho em torno do movimento estudantil.
conseguimos ali aquela sala de informática, que até hoje serve ainda a nossa escola. Hoje teve uma revitalização no ano passado, uma troca de computadores, mas para a época era muito importante, né? Nós estávamos começando a surgir a tecnologia de maneira necessária nas escolas, então foi uma alegria ali surgiu esse movimento político dentro de mim também, e depois fizemos um trabalho social, fizemos a homenagem ao Daniel, que o Grêmio da Escola Coronel também tem um patrono, que é o Daniel André Lopes, que foi um aluno ali, uma família tradicional da nossa cidade. Fizemos um movimento social dentro da cidade. Nós esses dias apareceu até para mim de lembrança no Facebook uma ação que eu fiz com o Grêmio e você estava junto. Foi lá na PAI, no baile de... Ah, legal, não sei se você lembra. Eu até ia salvar a foto e trazer hoje aqui, mas acabei esquecendo. Sim. Tava você, tava o Felipe, tava uma Seixas, eu acho que o Felipe também da Device, né? Eu acho que o Felipe Silva também. Tem um pessoalzinho aí que participou do baile da primavera. Isso, nós fomos lá na Angelita. Isso. Escolhemos trajes junto com o pessoal, daí a gente foi lá, arrumou ele. Cara, foi bem bacana, cara. Foi legal, foi muito legal. Foi 2010, cara. 2010. 14 anos atrás, né? Caraca, passa demais e que legal que você tem essa foto. Me manda depois, eu vou deixar, eu vou colocar foto aqui também para o pessoal poder ver que de fato as coisas, como você falou, elas vão se construindo, né? Então lá atrás as pessoas que não que acima da média, não, as pessoas que buscavam fazer algo estavam juntas ali fazendo alguma coisa, né? Você fala, pô, 2010, lembro agora, você refrescando a minha memória aí. Pô, a gente sabe quem tem uma foto que eu também usei o terno na época, né? E a Soraya, a mãe da Soraya, tem uma foto minha e da Soraya num quadro lá. Sempre fato, são recordações que ficam, né? Então esse trabalho é muito bacana, né? E falando um pouquinho mais aí de todo esse trabalho, Grêmio Estudantil, não à toa, você tinha como escolher uma profissão diferente, né? Tinha que ser professor, o homem. Na realidade, Fred, eu fiz a experiência também vocacional no seminário, fiz o acompanhamento vocacional por média de 6 anos, fui para o seminário, fiquei um semestre no seminário, basicamente, me encontrei vocacionalmente, a minha vocação é o matrimônio, não me impede de continuar nesse serviço que eu estou na comunidade. Antes de entrar para o seminário, já estava fazendo a faculdade, minha primeira formação à distância. Saí do seminário, já comecei a dar aula e me encontrei dentro da educação. Então, é uma vocação também ser professor. Eu sempre falo que ser professor é um sacerdócio. Você está oferecendo ali o seu conhecimento. Aquilo que você aprendeu dentro da faculdade, você está levando para formar pessoas. E sou apaixonado pela educação. Muito lá por conta da questão do Grêmio, que eu estava sempre envolvido, ficava o dia inteiro dentro da escola, dentro da comunidade católica. Eu sempre entendi que eu precisava ser útil para a sociedade. E a vocação de ser professor me tornou cada vez mais útil. Então, nessa brincadeira toda aí também, contando o meu primeiro ano de sala de aula, que foi em 2014, já fazem 10 anos que eu também estou lecionando. Comecei em Araçoiaba, lecionei um pouco, trabalhava dentro da secretaria da igreja, eu era secretário paroquial, ia dar as minhas aulas no horário que eu tinha vago, e depois fiz a minha experiência vocacional, saí do seminário, depois de muita oração, muita conversa com a terapeuta, lá existe toda uma equipe, né? Tem terapeuta. Você ficou no seminário em que ano isso? 2015 fiquei. Então foi antes de você se formar? Antes de eu me formar. Você se formou em História, é isso? Me formei, a minha primeira formação em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Isso. Daí, na realidade, eu fui para o seminário, voltei, e daí já comecei a lecionar aqui em Capela, na Escola Coronel, né? E de lá para cá não saí, vivi dentro do colégio particular, dei aula dentro do sistema prisional, fiquei 8 anos trabalhando dentro da unidade prisional aqui de Capela do Alto, dei aula dentro do colégio particular, dei aula para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, que também é uma modalidade. Trabalho hoje em Iperó, trabalhei na gestão de escola. A gente é jovem, mas nesse caminho educacional a gente teve já está com uma grande experiência aí. Fiquei vice-diretor ali na Escola Ricardo, quase 2 anos. Ricardo Pussetti e no Iperozinho, Isso, né? Eu fiquei ali um tempo. Agora eu estou na cidade de Iperó, efetivo, e também me efetivei no estado agora, nesse último concurso que teve. Foram
na disciplina que eu prestei o concurso, foram 42 mil. Eu passei em 180. Então, 42 mil fizeram a prova e eu passei em 180. Então, para mim é uma alegria porque o meu reconhecimento, o meu trabalho, o meu esforço, o meu dia a dia, as noites sem dormir, valeram a pena. Hoje eu estou efetivo aqui na Coronel. Depois de 10 anos que o Estado não fazia concurso, consegui me efetivar na minha cidade aqui. Que legal, e é bacana, né? Porque de fato você está ajudando a construir a educação dentro da cidade. Isso daí é muito importante, né? Sim. E hoje você dá aula em quais matérias? Hoje eu dou aula de geografia lá em Peró, na cidade, no bairro de Bacaitava. Dou aula para o ensino fundamental lá. Faz cerca de 3, 4 meses que eu assumi um concurso lá também. E estou lá, uma experiência muito bacana, porque são cidades próximas, cidades vizinhas. O bairro fica na divisa com Capela do Alto, então a gente conhece as famílias, vê a realidade, vê o que está dando certo lá para trazer para cá. E na Escola Coronel, me efetivei agora, o meu cargo, e estamos aguardando aí como vai ser as cenas dos próximos capítulos, né? Vai depender da eleição, mas hoje também vou poder voltar. Eu até fiz uma postagem quando eu passei, fui convocado, dizendo que o bom filho a casa torna, porque eu consegui me efetivar no meio de 42 mil pessoas na minha cidade. Legal, e você fala, se dependendo do que vai ser, né, por conta da eleição, quais são esses cenários hoje na sua vida? Depende, se você ganhar, se vocês ganharem, qual rumo você vai tomar? Se não, qual rumo na sua vida hoje? Você tem, então, 2 caminhos aí a partir do dia 7 de outubro para definir isso. Como que funciona hoje aí para você? Hoje, Fred, eu penso assim, eu estou vereador. E eu vou estar vice-prefeito se eu for eleito. Eu não sou. Professor eu sou. É essa a minha vocação, é o que eu decidi para a minha vida e é o que eu vou ser até o final da minha vida, até chegar à minha aposentadoria ou até quando Deus me permitir ficar aqui. E a minha ideia é, sendo eleito, pela lei, eu tenho direito ao afastamento não remunerado. Então eu vou ficar durante esses 4 anos afastado dos meus cargos como professor e vou ficar me dedicando exclusivamente à função de vice-prefeito. Não sendo eleito, que tudo pode ocorrer, eu acredito, eu vou ser eleito, tenho certeza disso, com fé em Deus e com muito trabalho, a gente está sendo muito bem recebido nas casas, mas não sendo eleito, a minha vida vai seguir dentro da educação, que é o que eu escolhi, e vou continuar trabalhando pela comunidade da mesma forma que sempre trabalhei, muito antes da política. Como eu falei, comecei lá com 5 anos servindo como coroinha, depois o Grêmio Estudantil, dando aula, vou continuar servindo e cuidando de pessoas, que é o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer. É isso aí, é a história de vida do nosso professor Sullivan. E falando um pouco mais aí do tema política, quando que você de fato se apaixonou por ela? Ou se às vezes você não é apaixonado, mas está nessa condição por conta da análise que você faz hoje? Quais caminhos te levaram a ela? Então, porque é complicado, eu olho, é difícil ser candidato, ainda mais efetivo hoje, né? Você está aí quanto você está no seu segundo mandato? No primeiro como vereador. Então até a esposa aí, né? Fica às vezes, tem que sair à noite ir lá na Câmara, tem que cumprir com todos esses horários aí. Como que funciona para você hoje? Como que você quis buscar algo mais dentro da política, Sullivan? Fred, eu falo que tanto a minha vocação ao matrimônio, ao sacerdócio, à política, elas começaram juntos. Eu lembro da eleição de 2004, eu era criança, naquele ano eu tinha 8 anos de idade. E a minha avó já era de idade, né? Hoje minha avó está com 80 anos, ela está com Alzheimer, ela se cuida, graças a Deus, mas a gente vê a limitação dela. Mas lá em 2004, ela já era de idade e ela começou a fazer campanha para o seu Toninho da farmácia, que foi praticamente o médico aqui da cidade, e ele era candidato a vereador. Foi a última candidatura, a última eleição do seu Toninho da farmácia. Foi vice-prefeito, inclusive, aqui em Capela do Alto, foi vereador. E eu comecei a me encantar, porque eu tinha 8 anos de idade, eu via minha avó já com uma certa idade, ela com material indo fazer campanha. E eu falei, poxa, mas por que a senhora está indo fazer campanha, avó?
É porque esse homem ajudou muito a gente. Ele tinha a farmácia ali, ele era o médico. Então eu saía lá do cercado, eu saía lá do Guarapiranga de madrugada para levar a sua mãe, levar os seus tios, para ele poder cuidar. Então ele cuidava e cuidava com carinho. Então eu devo muito a ele. E aquilo começou a chamar a minha atenção e a partir dali comecei a gostar de política. Eu comecei a sair fazer campanha com a minha avó. Então eu ia de casa em casa com ela, levava um materialzinho, na simplicidade dela. E aquilo foi me despertando um gosto. Desde então fui criando uma liderança. E ali também fui pensando que eu tinha que ser útil. Se eu ia ser útil como sacerdote, se eu ia ser útil como político, se eu ia ser útil dentro da educação, que me passava pela cabeça, mas não me passava ainda da educação. Então eu tinha esse gosto da política ali já. E eu sempre falava, todo mundo comenta comigo, meus professores, as pessoas que conviviam comigo, olha, você sempre falava que você ia ser padre ou prefeito. E a vocação do matrimônio, sempre pensei em constituir família, me encontrei com a minha esposa, estamos formando a nossa família. E depois dessa eleição de 2004, o seu Toninho foi eleito, foi o último mandato dele. Nas outras eu participei já, ainda moleque, mas participei de maneira mais simples, no dia a dia da escola, veio o Grêmio. E em 2016 me candidatei pela primeira vez. Eu tinha 19 anos, saí naquela eleição no susto, não tinha me preparado, tinha acabado praticamente de voltar do seminário, estava dando aula, correndo com a vida, trabalhando em Araçoiaba, estava dando aula em Araçoiaba e resolvi sair naquela época com o professor Edgar, que deu aula para mim, deu aula para você, é um cara que sempre falou de política, né? E resolvi sair. O Nilton também foi candidato naquela, recebi o convite, mas você é moleque, 19 anos, está meio ainda decidindo o que vai fazer. 2016. 2016 saiu o Nilton Edgar aí sobre o majoritário, não? Saiu o Edgar, vice Lígia, o Nilton, vice o falecido Campolim, e o Keck e o Henrique já, né? E naquela eleição saí, cara. Você saiu com o Edgar para vereador. Edgar para vereador. Legal. Perdi por 20 votos na legenda, cara. 20 na legenda. Tinha me feito ali. Mas foi uma experiência boa, aprendi muito de lá para cá. Daí, em 2020, saí candidato a vereador. Fomos eleitos, fizemos um trabalho. Eu sou hoje, na história de Capela do Alto, o vereador que mais criou leis para a cidade e que mais apresentou matérias legislativas, ofícios, requerimentos, indicações. Respeito todos os vereadores que passaram, que estão passando hoje também na legislatura comigo, mas hoje, se eu encerrasse minha vida pública, eu encerrava tranquilamente, porque a matéria legislativa, que é o dia a dia do vereador, a fiscalização, o ofício, o requerimento, a indicação, os projetos de lei, eu sou o que mais criei nesses 59 anos de cidade. Além das emendas, daí trouxe quase 6 milhões de recursos para a Capela do Alto. E daí, 2024, vim novamente para reeleição de vereador, que essa era a minha ideia, mas no meio do caminho, pesquisa, as pessoas falando, pesquisa interna, externa, conversando com muita gente, o nosso nome despontou para a candidatura a vice. E rezando bastante, conversando com a minha esposa, conversando com os amigos, com a família, tentando entender, porque eu entendo que a política é uma missão, como você falou, né? Você às vezes se abstém do seu dia a dia para servir diretamente a comunidade. Então tem que ser uma decisão muito madura, para não afetar o seu matrimônio, para não afetar o seu trabalho, para não afetar a sua vida pessoal. Sim, porque até então, né, o padre na Igreja Católica, né, ele não pode casar por conta disso, porque ele serve a comunidade, não há como servir a comunidade e a sua família, né, a família do... E como você vê isso hoje na sua vida? Então, é bem definido isso também? Sim, quando você fala que o padre não é casado, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica tem mais de 20 ritos, né? Então, no rito romano, hoje o padre não se casa, né? Desde o século XII. Mas não é algo que é o fim, né? As pessoas não, pode ser que volte um dia. Tem diversas igrejas que têm comunhão com Roma, por exemplo, sim, e que o padre é casado normal. Até na Igreja de Roma, em alguns lugares, foi admitido já essa possibilidade de padres de outros ritos que vieram compor. A gente sabe dividir muito bem. É uma preocupação que nós temos, até pensando nos filhos, né? Então, nós temos a nossa pretensão de ter os nossos filhos, mas no ambiente político, nós temos que tomar muito cuidado, porque você deixa marcas, né? Acaba marcando
a criança, no desenvolvimento dela. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, nós temos nos organizado até para isso, porque a política ela tem os seus ônus e os seus bônus. Quando eu falo bônus, é você saber que alguém vem até você e fala, poxa, valeu a pena. Não que o que eu tenha feito tenha sido o agradecimento da pessoa, eu espero que o agradecimento não, porque é a minha obrigação enquanto eu estiver servindo no meu cargo eletivo. Mas, em contrapartida também, tem os ônus, que são muitas vezes você ficar distante da família, muitas vezes você receber críticas. Esses últimos dias mesmo, a gente tem recebido ataques de todos os lados. Isso fere a vida espiritual, a vida emocional da gente, cara. Exatamente. As pessoas... elas acham, a vida pública, esse é o principal, não é nem o que eu fiz, né, o que eu deixei de fazer, não, isso daí é o trabalho de cada um, é a capacidade que cada ser humano consegue. Que legal, você é a pessoa que mais conseguiu criar leis aí, como legislador. Opa, e as outras partes também, né? Às vezes, infelizmente, as outras partes, não falando de você, mas da sua família, elas sofrem com isso. É complicado. Muitas pessoas, têm muitos amigos, né? Que sofrem. A família sofre junto porque ela sente junto com a gente, né? E isso em qualquer segmento da vida, em qualquer escolha. Mas na vida pública há uma exposição. E essa exposição faz parte, é natural. E eu entendo. A gente tem conversado bastante, porque para a decisão chegar, nós sabíamos que nós íamos passar por diversas coisas. Mas como nós somos pessoas de fé, nós comungamos, né, a Eucaristia, nós rezamos diariamente, temos dezenas de pessoas que têm nos colocado em oração, isso nos fortalece para passar por essas situações difíceis. De você ver seu nome exposto, de pessoas às vezes não interpretarem, não entenderem o seu posicionamento e utilizarem disso de forma assim vexatória, difamando. Eu sempre propus o diálogo na política, sabe, Fred? Eu, graças a Deus, converso com todo mundo que quer conversar comigo. Sim. E até quem não quer conversar comigo, eu busco o diálogo. Então, eu não tenho nenhum problema com nenhuma ex-autoridade da cidade, com nenhuma pessoa que participou da vida política aqui em Capela. Eu sempre me pautei pelo diálogo. Posso não concordar com muitas coisas das pessoas? Posso, mas continuo respeitando e dialogando. Para mim, a chave de uma sociedade melhor em todos os sentidos é o diálogo. Na família, na igreja e na política. Não tem outro caminho a não ser o diálogo. Sim, o diálogo ele é muito importante, ele é o que abre de fato os horizontes, né? E quando esse diálogo ele diverge, como que você busca, né, tomar a melhor decisão para um bem comum, né? Só tá uma lei ali, opa, calma aí, essa lei ela de fato, como você analisa isso como legislador na hora de você votar, por exemplo? Primeiro que eu penso que nós temos que ter diplomacia. A figura pública, legislativo e executivo, eles precisam ser diplomáticos. E eu senti muito falta disso nesses últimos anos dos quais eu estou legislando. Faltou diplomacia porque eu entendo que a crítica, quando ela vem, desde que construtiva e com respeito, ela serve para a gente poder realinhar muita coisa. A crítica, quando ela vem infundada e ela vem de forma difamatória, ela não constrói nada. Todos os projetos que eu pautei e que eu votei a favor de todos os projetos da atual administração que foram favoráveis à população. Eu não votei, por exemplo, em projetos que eram polêmicos e que causariam impacto prejudicial na vida das pessoas. Vou dar um exemplo para você, o piso do magistério. O piso do magistério em 2022, a forma com que o projeto chegou na Câmara, ele ia prejudicar mais de 200 famílias, porque nós estamos falando de uma categoria que tem 250 pessoas trabalhando ali, diretamente, que são os profissionais do magistério. E a forma com que veio a lei do Executivo me estranhou muito. Por isso teve, acho que 4 ou 5 sessões que os professores vieram em peso e o projeto não passou. E tudo aquilo que eu falei na Câmara ocorreu. No momento, o Executivo não tinha entendido. Eu busquei o diálogo. Quando eu vi que o diálogo não era possível, eu chamei a categoria. Olha, está na hora da gente sentar e vocês mostrarem se vocês concordam ou não com esse projeto. Projetos de aumentos salariais para cargos em comissão, que também não sou contrário. Eu acho que todo mundo tem que ter um salário digno. Mas nos últimos anos a gente vê só uma crescência no salário dos cargos em comissão, que são aproximadamente aí 60 pessoas. E, em contrapartida, os outros 700
funcionários de carreira que prestaram concurso para estar ali tiveram aumentos insignificantes. Nesse último ano foi R$14 de aumento para algumas categorias. Então, esses projetos mais polêmicos que prejudicam a vida das pessoas, eu sempre fui contrário. Alguns outros, como por exemplo, denominação de rua, que a prefeitura vinha com o veto. Eu votava a favor de derrubar o veto. Porque eu entendo que a partir do momento que você denomina uma rua, você está levando dignidade para as pessoas terem um SEDEX ali, para chegar a conta de água, de energia com nome, porque quando você mora numa travessa sem nome, dá a sensação para a pessoa que ela não tem uma dignidade. Vetos também, por exemplo, teve uma lei minha do ano passado, que é do detector de metais nas escolas. Esse projeto meu, ele foi aprovado por unanimidade pela Câmara, o prefeito vetou, eu briguei com a Câmara para a gente derrubar o veto, nós conseguimos derrubar, porque era um momento que a gente estava vendo a nível nacional e sobretudo no estado de São Paulo, os atentados nas escolas, e consegui derrubar o veto da administração. Nesse momento, foi aberto uma ADIM, a administração entrou com um ato de inconstitucionalidade nessa lei que eu criei, e foi para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e eu ganhei. Então, o presidente da Câmara sancionou, existe uma lei hoje obrigando o município a pôr detector de metais nas escolas de Capela do Alto e ganhei até mesmo na justiça essa lei, porque a administração entendia que a minha lei era inconstitucional. E eu sempre falava para os colegas vereadores da base, sempre tive um diálogo muito bacana, que quem tem que decidir se há um impasse entre a Câmara e o Executivo, que o Judiciário decida. E aconteceu isso, cara. Foi aprovado. Hoje nós temos essa lei que, inclusive, tem que ser deixada uma dotação orçamentária no orçamento desse ano, que vai para a Câmara, já salvaguardando os detectores nas escolas. Por isso que eu sempre falo, antes de falar de ar-condicionado, nós temos que falar de outras situações que precisam ser estruturadas nas escolas. O ar-condicionado é legal? Claro que é legal. A gente vai climatizar? Vamos climatizar. Mas tem que voltar a pensar em segurança dentro das nossas escolas, porque a gente não sabe quando novamente pode ocorrer. Deus queira que não ocorra, mas se ocorrer alguma coisa, tem ali algo já para diminuir esse impacto. E você falou aí tanto das leis na questão da educação, e quando não é uma área sua, como que você olha essa lei? Você tem pessoas que te auxiliam, alguma coisa ali no agro, alguma hora que você não domina, por quê? Todo vereador ele tem de fato a sua bandeira e o seu entendimento técnico em algumas áreas. Como que funciona quando chega alguma coisa que, opa, calma aí, não foge um pouco da sua área, mas você tem que votar do mesmo jeito. Como que você aborda isso, Súlio? Eu sempre me pautei pela questão jurídica, então eu sempre procurei profissionais dessa área para me orientarem e também pessoas que vivem nessas áreas, se elas concordam, se elas não concordam, para me chegar à decisão do meu voto. Nunca pautei meu voto por um achismo meu. Então, eu sempre procurei pessoas técnicas. Um outro exemplo é o plano diretor da cidade, que tem causado um alvoroço hoje em Capela. Quando o plano diretor chegou em Capela, na Câmara, ele chegou no dia 10 de maio. Ele foi protocolado. Antes de ocorrer ocorreu a primeira audiência pública pela Câmara. Depois dessa primeira audiência pública, eu, juntamente com o Aloysio, o Rodrigo, sentamos com algumas pessoas técnicas, arquiteto, engenheiro, gestor público, para a gente discutir o plano diretor. Então, eu basicamente sempre pautei meu mandato nesse sentido, de chamar pessoas técnicas. E ali a gente percebeu diversos erros. Não é só a questão da instituição penal que está ali, mas tem diversos outros erros que no decorrer dos próximos dias eu vou estar falando como parlamentar, porque vai impactar na vida da população aí pelos próximos 10, 20 até 40 anos um plano diretor tem como projeção para uma cidade. E falando em plano diretor, que agora é a onda do momento, né? Eu tenho um ranchinho no João Plains ali no Perozinho. O pessoal falou que vai vir um presídio na porta do meu rancho. É isso, é verdade ou não é? Quero que você me explique essa história. No João Plains não, mas no Distrito do Porto e no Morro existe sim. A cidade foi zoneada novamente e existe um zoneamento de alta incomodidade, que alguns lugares vão ter, por exemplo, uma empresa funcionando 24 horas. Cidades acima de 20 mil habitantes,
elas, por lei, são obrigadas a terem plano diretor. Então, Capela do Alto, a empresa foi, se eu não me engano, contratada em 2021, ela começou o trabalho dela. Não houve consulta pública à população, houve só uma menção no site oficial da prefeitura. Eu convido a administração a trazer as atas das audiências públicas que foram feitas, porque não foram feitas audiências públicas. E dentro desse plano diretor, de maneira resumida, eu vou passar para você por conta do nosso tempo aqui, existe um espaço destinado a alta incomodidade, unidades de alta incomodidade, que é a sigla UIA. Esse espaço está destinado ao bairro do Morro e ao bairro do Distrito do Porto. E lá existe um artigo dizendo instituições penais. Então é assim, basicamente está deixando o espaço reservado para a implantação de mais unidades prisionais aqui na nossa cidade. Agora, visto que houve erro, no finalzinho do mês, uma das pessoas que trabalha em comissão da prefeitura encaminhou um ofício, que é público, assinado, pedindo a retirada desses artigos. Só que não funciona assim. O cargo em comissão, um chefe de governo, ele não pode pedir a retirada de um artigo na lei. Quem tem que pedir é o chefe do executivo, o prefeito. E mandaram esse ofício pedindo essa retirada. Não foi assinado pela administração, pelo chefe do Poder Executivo. Então não tem como a Câmara retirar também esse artigo. Esse artigo ainda consta no plano diretor. Acontece que o plano diretor está suspenso por conta do período eleitoral, mas nós precisamos voltar a discutir e pedir realmente a retirada desses pontos, porque nossa cidade hoje precisa de segurança, não de unidades prisionais. A gente já tem duas, a gente já está dando nossa contribuição com o país e com o Estado de São Paulo com essas duas unidades que estão aqui presentes no Distrito do Porto. E uma informação, às vezes, mal esclarecida, né? Gera um furdunço. Essa semana aí... rolou aí, eu fui lá no rancho, o pessoal, aqui na porta, calma aí, eu tentei até buscar essa informação, então o que você tiver de informação que você possa mandar um link para eu colocar aqui embaixo na descrição para o pessoal entrar, claro, para eles poderem ler e de fato poderem ter a interpretação deles e uma informação, ela dita de uma maneira clara, enfim, como você disse, um ofício, deixa tudo mais transparente, né? Sim. Na realidade, quando se vem a público e fala aqui, porque não explicaram para a população nessa última semana, fizeram uma fala de 3 minutos, mas não explicaram. O restante da fala foi voltada a outros pontos da cidade. Mas ocorreu, sim, no plano diretor hoje, que está protocolado na Câmara Municipal de Capela do Alto, no mês de maio, consta, sim, as áreas de alta incomodidade e também 2 instituições penais para 2 bairros da cidade, que é o bairro do Morro e o Distrito do Porto. Eu estou falando para você que vai vir, eu não sei, mas quando é aquele ditado, né? É você deixar a porta do galinheiro aberta para a raposa e pegar a galinha. O que eu estou querendo dizer de maneira figurada, para não ser mal interpretado aqui. Se você deixa no plano diretor espaços destinados a instituições penais, o Estado vai entender que a cidade tem intenção em promover novamente a implantação de unidades prisionais. Esse é o nosso grande medo. Porque hoje nós temos uma população carcerária em Capela do Alto de quase 4 mil presos. Então nós já temos uma população carcerária muito alta para a nossa cidade. E esses encarcerados que estão ali, eles utilizam da saúde pública da cidade. Então se hoje nós não estamos conseguindo dar conta da saúde com os 4 mil mais a nossa população, imagine vindo uma nova unidade prisional para a nossa cidade. Vai ampliar o desgaste no atendimento de saúde. E fora os outros impactos que acabam acontecendo numa cidade. Então, primeiro a gente precisa organizar a casa, dar estrutura novamente para a nossa cidade, para daí se pensar, né, se há a possibilidade de ter uma unidade prisional ou não. E quando você fala organizar a casa, qual é a sua análise hoje da cidade e o que você acha que são os principais pontos que devem ser olhados aí que por exemplo, você acredita que hoje o executivo não está olhando? O que seria para você esses pontos de arrumar a casa? O que seria arrumar a casa para você? Fred, primeiramente eu quero deixar bem externado aqui, como eu sempre deixei na tribuna, o meu respeito à atual administração e a todas que passaram por Capela do Alto. Capela do Alto não surgiu em 2017. Capela do Alto surgiu muito antes da emancipação dela, com as famílias que aqui passaram, com os tropeiros, com as pessoas da fé, por exemplo, o monge que aqui passou.
nós temos uma história, precisa ser respeitada e valorizada essa história. Mas eu vou te dizer quem foi o melhor prefeito. O primeiro, porque ele tem que comprar a caneta, tem que comprar o papel, então eu acredito que é o primeiro que tem que criar do zero, né? Porque você pegar algo que já vem, todo mundo vai ter um olhar, uma crítica e ter algo a melhorar, né? Mas Sim. o primeiro tem que criar do zero, né? Mas você sabe, fazendo um adendo aqui, né? Eu deixei claro esse meu respeito a todos que passaram, todos os vereadores, todas as pessoas que trabalharam por Capela do Alto. Meu respeito mesmo, minha gratidão. Eu sou uma pessoa jovem, estou com 28 anos, então tenho uma caminhada pela frente. Mas o pouco da história de Capela que eu tenho entendimento, fica aqui meu respeito e minha gratidão por cada um que passou e deixou a sua marca, plantou a sua semente. Mas você sabe que tem uma história, né? Que Capela do Alto era distrito de Araçoiaba. E Capela do Alto sempre decidia eleição, definia a eleição. Então chegou uma hora que viram que a região começou a se emancipar, né? Começou um movimento de emancipação. O pessoal de Araçoiaba estava doido para que Capela se emancipasse, para a gente não mais pender para aquele candidato que fosse eleito. Então houve essa questão da definição. E o Heleno Lopes foi o primeiro prefeito de Capela do Alto. Depois, na sequência, veio o José Guilherme. Na sequência, veio o comendador Luiz Quevedo. Na sequência, veio o Adalto Confortini. Depois veio o Nelson dos Santos, veio o doutor Ubirajara, veio o Marcelo e veio o Keck. Eu estou falando assim na sequência, né? Que alguns teve mais de um mandato. Isso, o Luiz Quevedo ele foi e voltou, o Adalto também, né? O Ubirajara também, que o Ubirajara, né? O Toninho da farmácia, como você falou, foi um grande... Como ele foi vice, não foi? Foi o vice do Ubirajara naquela eleição. Então ele, uma pessoa que nunca foi política por conta de, como você falou, ele atendia muitas pessoas, sim. Então por conta de uma parte técnica de cuidar, sim, da população, ele foi muito bem quisto nessa área. Mas hoje, você acha que isso ainda conta ou não? Ou você acha que um domínio de parte técnica de algo, ou até... de certa forma, um assistencialismo, ele tem um pouco mais de visão do eleitorado, ou você acredita que não, hoje ainda mudou isso? Ainda tem, Fred, mas antes de arrumar casa, que você tinha perguntado, eu falo assim, hoje existem prioridades, eu acho que a administração ela precisa entender que uma boa parte das obras dela foi deixada pelo governo anterior, Escola do Porto, Escola do Iperozinho, creche do Iperozinho, as 200 casas populares lá do conjunto habitacional que leva o nome do Marcelo, entre outras obras, né, foram encaminhadas. Então eles puderam concluir. Tem os seus méritos? Tem os seus méritos. Toda administração tem pontos positivos e pontos negativos. A parte de infraestrutura da cidade caminhou muito bem. O programa de desenvolvimento econômico da cidade caminhou muito bem. Porém, é um plano que hoje eu vejo que precisa de uns ajustes. Porque nós aumentamos a arrecadação, mas não aumentamos também a questão de geração de emprego. Quando se fala dos dados do CAGED, a gente tem que levar em consideração principalmente a área agrícola da nossa cidade, que gera a maior parte dos empregos. E também precisamos lembrar que a área agrícola muitas vezes é por safra. Então hoje eu contrato 400 pessoas, terminei aquela safra, elas vão ser desligadas, depois elas voltam. Então soma-se novamente esses 400 empregos. Então é muito difícil você falar, eu acho engraçado falar que foi o governo que mais gerou emprego. Não foi praticamente o governo que mais gerou emprego. Trouxe as indústrias, trouxe. Aumentou a arrecadação, ponto positivo. Mas nós precisamos reajustar também o plano de desenvolvimento econômico. Fazer um plano que atenda as empresas que já estão existentes aqui há muito tempo. Uma Shangri-La, a Larcom fechou as portas agora no final do ano passado, mas é uma empresa que gerou muito emprego aqui na nossa cidade. A Pinheiro, a Alcroma, algumas das empresas que eu estou citando aqui, que já estão há muito tempo. E o comércio local. Nós vamos incluir também na pauta do Programa de Desenvolvimento Econômico o comerciante, que também gera muito emprego na cidade. O microempresário, ele gera diretamente e indiretamente empregos na cidade. E colocar também o agro dentro do plano de desenvolvimento econômico, que gera a maior parte dos empregos. Então, quando eu falo arrumar casa, é arrumar esses detalhes. A saúde. Na gestão de 2005 a 2008, se investia 27% em saúde, do orçamento, que na época era 17 milhões.
Na gestão de 2009 a 2016, se investiu de 31% a 33% em saúde, de um orçamento que beirava os 40 milhões. Hoje nós estamos num orçamento que beira 120, 125 milhões e se investe 21% em saúde. Toda vez que o orçamento vai para a Câmara e eu vejo que tem 20, 21%, eu peço para colocar em pauta nesses 3 anos que eu aproveito, esses 2 anos, né? Vou aprovar agora o de 2024 como vereador. Eu sempre faço menção para que se aumente a porcentagem de investimento em saúde. Fala-se que se está investindo mais em saúde, mas está em dinheiro, em valor. Em porcentagem está investindo menos. E o interessante para o administrador e para a população é a porcentagem. Legal, muito importante aí esses dados que também vou deixar disponibilizado aqui embaixo. A gente tem os dados aí do PIB da cidade também, né? Eu tive acesso a eles e também vi o quanto a área de serviços, o agro, ele tem uma fatia muito grande na cidade, né? Não que a indústria não seja importante, é também e deve ser também fomentada, né? Todas as áreas devem ser fomentadas. E falando agora da segunda pergunta que eu fiz para você, da parte técnica e do quanto esse assistencialismo, né? Que a gente está falando do Toninho da farmácia e tal, e que de fato foi decidida uma eleição por conta dele. O que você acha hoje? Você acha que o eleitorado ele ainda olha com esses olhos? Está mudando? Vai demorar para mudar? Eu acredito que mudou bastante. Hoje nós vemos que a população começou a criar essa nova geração tem tido um olhar mais técnico, mas ainda existe, infelizmente, inclusive de pessoas que usam do assistencialismo para a candidatura. Eu vejo que nós temos que criar uma política pública de promoção, promover pessoas. Você ter uma assistência social que promova a pessoa e não uma assistência social que acomode as pessoas. Não estou fazendo uma crítica direta à atual gestão nesse sentido. Mas muitas vezes você não cria mecanismo para as pessoas poderem se promoverem. E tem pessoas que acabam usando disso, às vezes de uma ajuda, às vezes do espaço, até do espaço público que ela trabalha ali, e ela está fazendo a função dela mesmo para angariar voto. Mudou bastante? Mudou, mas temos muito a se fazer. A parte técnica deveria contar. Se você analisar a minha biografia do Newton, você vai ver, com todo respeito aos outros candidatos, mas nós somos os únicos candidatos, a dupla Newton e Sullivan é a única dupla que tem formação superior. Não estou menosprezando ninguém, meus pais não terminaram a escola por diversas condições, né? E são pessoas capacitadas, pessoas íntegras, mas hoje na vida pública nós temos que ter um mínimo de conhecimento técnico. Nós estamos falando de um orçamento de cidade, nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de convênios, nós estamos falando de uma cidade que hoje está beirando aí quase 25, 26 mil pessoas morando. Eu acredito que os dados do IBGE também não foram exatos. A população está maior em Capela, a população de fim de semana é maior ainda por conta das pessoas que vêm para cá, e temos que falar da população carcerária, que chega a quase 4 mil. Então, nós estamos falando de quase 30 mil pessoas hoje na nossa cidade. Cuidar delas, ter um conhecimento técnico de você chegar de frente com o governador, de frente com o presidente da República, de frente com o senador, com o deputado, e achar os mecanismos para fazer com que a nossa cidade evolua e avance cada vez mais. Então, hoje nós temos conhecimento técnico, o Newton ele é gestor ambiental, está concluindo gestão pública. Eu tenho 6 licenciaturas, 2 pós-graduações. Estou entrando agora no ramo também da gestão pública. Nós estamos preparados. E tem muitas pessoas preparadas também, em todos os grupos hoje da cidade, que podem contribuir. Então, meu respeito a todas as pessoas, mas o nosso grupo hoje tem conhecimento técnico, está preparado, somos formados, podemos fazer a nossa cidade avançar cada vez mais. Legal. Você falou sobre todo esse conhecimento. O Newton também já foi vereador, né? Ele tem uma experiência. E como você avalia, por exemplo, quando ele foi vereador e o porquê ele deve ser o prefeito de Capela do Alto? Eu vejo que o Newton tem mais maturidade política. Eu confesso para você que a importância de estar no legislativo e ser um candidato executivo, ela muda bastante o comportamento. Eu tive diversos questionamentos com o atual prefeito por conta dos questionamentos que eu fazia. Então, eu questionava muitas coisas que eu entendia que não estavam certas e talvez isso o incomodava.
Talvez se ele tivesse sido vereador, a coisa teria mudado. Porque quando você é vereador, você sente na pele. Você é o para-choque de uma administração. Porque antes da pessoa ir até o prefeito, ela procura o vereador. A palavra vereador é essa, vereador. Então a pessoa vem até a gente. E eu vejo que a falta de diplomacia, muito talvez seja por isso. E eu e o Newton fomos vereadores. O Newton ele tem uma maturidade política, ele passou por 3 eleições, essa é a terceira eleição dele como candidato a prefeito. A primeira dele ele perdeu por 75 votos, faltou 38 votos ali. E a principal característica que me chamou a atenção no Newton é o diálogo, é uma pessoa diplomática. O Newton, nós voltamos a conversar em 2021, eu já estava vereador e depois de uma reunião na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que eu e o Newton somos ministros da palavra, terminou a reunião, a gente estava saindo de frente com a igreja ali, eu falei, Newton, e aí, o que nós vamos fazer? Ele falou para mim, Sullivan, eu já entendi, a população não me quis. Eu falei, não, 49% da população te quis, 49,9% não o quis, então tá no meio a meio. E nós vamos começar um grupo novo, né? Começar a conversar com as pessoas, formar ideias. Ele falou, eu quero curtir meus netos. Eu tenho uma outra missão hoje. E nesse meio do caminho nós voltamos a conversar. Falei, Newton, vamos conversar, voltar a construir política. E ele falou, Sullivan, eu não quero ser o candidato a prefeito, eu quero que haja uma construção. Vamos para uma pesquisa, vamos conversar. Quem tiver melhor passa a ser o candidato, tanto candidato a prefeito como vice. Eu falei, beleza. Chamei o Aloysio, o Rodrigo, fomos conversar com todos os vereadores, com todos os candidatos hoje a prefeito e vice, mas ninguém aceitou ir para uma pesquisa. E aquilo ali já demonstra para mim uma certa resistência, porque se eu estou pensando num projeto de grupo, um projeto de cidade, eu me coloco à disposição da pesquisa, e a gente não pode ter medo de pesquisa. A pesquisa é a opinião das pessoas, é o que o povo quer, é o que o povo está pensando e está imaginando. E conversei com diversas pessoas, teve uma pessoa que eu conversei 9 vezes, falando, vamos conversar, vamos dialogar, vamos se unir, é um projeto de cidade. E o grupo hoje está com as pessoas que aceitaram ir para uma pesquisa. E o Newton, desde o momento quando ele fala que quer ir para uma pesquisa, que ele se mostra diplomático e com a maturidade política dele hoje, eu vejo que ele está preparado. Ele tem uma personalidade muito tranquila, eu sou mais agitado, eu falo que a gente se completa. O Newton tem 56 anos, eu tenho 28, então é metade da idade do Newton. Eu tenho uma parcela hoje da população que me conhece mais por ser professor, por estar aqui. E tem uma parcela da sociedade de Capela do Alto que conhece mais o Newton, pela idade do Newton, pelo pai do Newton, pela mãe do Newton. E também nós nos completamos nisso. O Newton já é mais tranquilo, eu sou mais agitado. E além disso, Fred, eu vejo que o Newton hoje ele demonstra para nós essa capacidade de liderança. Ele é funcionário público federal há 36 anos. Então ele roda o Brasil e principalmente o estado de São Paulo. Então ele veio com uma bagagem muito grande de ideias que dão certo em outras cidades e que vão dar certo em Capela. E essa parceria eu tenho certeza que foi a melhor para a gente poder chegar à população e apresentar a nossa proposta de trabalho e pedir o voto de confiança daqui para frente e, sendo eleitos, fazermos a diferença na cidade. Só aí, professor Sullivan, você falou aí, todo mundo tem que sentir na pele. E como que você, como você falou, o diálogo, você sempre buscou o diálogo, correto? E você bloqueou já alguém na rede social aí da Capela? Jamais? Nunca bloqueei ninguém. Eu sempre procurei até responder as críticas. Não precisa disso. Acho que a diplomacia e a democracia ela é importante. Nunca bloqueei ninguém. Não, eu vejo que quando você bloqueia alguém, você entende que a pessoa é algo descartável. E nunca pensei no ser humano como algo descartável. Então, nunca bloqueei. Fique tranquilo. É isso aí. É porque eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Porque o ridicularizar, aí sim, eu bloquearia. Se a pessoa está ofendendo de fato, não tem o porquê dessa pessoa estar nas minhas redes sociais. Mas ouvir uma crítica aqui e tirando a parte da ridicularização, de fato é uma crítica construtiva, é uma crítica que... E às vezes a gente precisa de uma crítica, com certeza, às vezes não sempre precisamos de uma crítica, né? E é duro também estar do outro lado, né? Assim como tem o lado do legislativo, a gente tem o lado do executivo ali, que é complicado, né? Agradar a gregos e troianos. O que você pensa sobre isso? Se você, o ano que vem, mudar de lado da faixa do CD, e aí, como que vai ser?
Diálogo. Minha palavra-chave é diálogo. Eu vejo que nós não vamos salvar a pátria, nem temos essa intenção, não vamos conseguir agradar todo mundo, isso é natural, mas nós estamos com um compromisso de fazer a diferença em Capela do Alto. Então, diálogo. Todas as ações nossas, isso foi muito bem pautado entre eu e o Newton. Elas vão ser pautadas pelo diálogo com a população, fazendo audiência pública, consultando através das redes sociais, nenhuma ação nossa que vá impactar a vida de um grupo da sociedade ou da sociedade num todo, ela vai ser tomada de forma isolada, minha e do Newton. Jamais. A nossa proposta é o diálogo. Dialogar nos setores, dialogar com a associação comercial, fortalecer os conselhos da cidade. As pessoas não sabem, mas todas as pastas elas têm que ter um conselho. Tem o conselho de saúde, tem o conselho de educação, tem as associações, associação comercial, tem o CONSEG. Então nós vamos fortalecer e levar esse diálogo para a cidade toda. O CONSEG mesmo, a reunião do CONSEG, ela acontece uma vez por mês, geralmente às 9 da manhã na Câmara. Na minha opinião, está errada. Horário, 9 horas da manhã, horário comercial. Comércio, que é o grande impactado pela questão da segurança, ele está no seu horário de funcionamento. Então, nós temos que fazer a oração, fazer oração também. A gente tem que fazer a reunião do CONSEG à noite. Levar a pauta para o horário da noite e levar para os bairros também. Ser um CONSEG itinerante. Não, tem que ser cedo, 5 horas da manhã, porque daí o pessoal já abre cedo, já também a Câmara, já fala vocês trabalhar mais. Eu falo que tem muita coisa aí que dá para ser revista. É nesse sentido que eu falei de ajustar a casa e o diálogo. Quero que deixe bem claro essa questão do diálogo, Fred. Tô enchendo o saco aqui da parte Sim. da manhã, mas por conta de ser uma cidade que, de fato, às vezes as pessoas realmente dormem cedo. Sim. As pessoas aqui em Capela dormem muito cedo. E, às vezes, né, fazer reuniões também na parte da manhã, a cabeça tá mais fresca. Eu não sei, até propus para você, nossa, que quiser vir de manhã, por quê? Porque até eu senti aqui a conversa tá gostosa, mas, pô, tá todo mundo aqui em campanha. Às vezes, no final do dia, acaba que se esgota. E cientificamente, né? Quando a gente acorda, nós já vamos tomando decisões. Sim. E à medida que o tempo vai passando, à noite nós tomamos as piores decisões, porque a gente tomou muita decisão durante o dia. Então, às vezes, eu também olho, pô, mas e se fizer de manhãzinha? Não, vai todo mundo acordar aqui, vai 7 horas da manhã, 7h15, nós faz aqui, 45 minutos nós mata isso. Não sei, tudo é teste, né, na verdade. São caminhos, eu acho que pode ser reuniões intercaladas, os horários, para atender todos os públicos da cidade, mas o importante é que haja esse diálogo, essa conversa, esse fortalecimento. Assim, minha gratidão também ao CONSEG, que é um conselho muito importante para a cidade, mas precisa ser ajustado essas coisas e esses ajustes não precisa nem partir deles, tem que partir do executivo. O executivo propor, o executivo estar junto para tomar as decisões e explicar para a população todo o caminho, todo o passo a passo que tem que ser feito. Isso a gente se aplica no marketing, né? Eu sou formado já em publicidade e sempre quando a gente faz algum trabalho, a meta a gente tem que escalar. O que é ser escalável? A gente trazer ainda mais clientes. Sim. Então, sempre, nunca se acomodar, né? A prefeitura, ela nunca tem que se acomodar. Eu gosto disso, na verdade, da oposição, e todo mundo tem que estar dos dois lados, porque também é muito gostoso ser oposição. Porque a oposição, a gente pode sempre só abordar e mostrar os caminhos que não estão sendo bem trabalhados. E a situação, o contrário, ela é obrigada a trabalhar, e por isso que eu gosto também da oposição, por conta disso. Opa, calma aí, realmente vamos avaliar isso? O grande problema né? Não se fechar 100% aos olhos de que tudo que a oposição fala é blá blá blá, e nem 100% fazer um trabalho todo voltado, opa, mas calma aí, a oposição realmente está fazendo isso ou de fato não entendemos, né? O diálogo, como você disse, é muito importante. Eu estou vendo essa nova política em Capela do Alto, ainda muitos candidatos jovens, né? Principalmente como vereadores, e como que você vê isso também com pessoas de uma mente mais aberta nesse sentido democrático de diálogo, né? Acabar aquele coronelismo, né? Aquela questão de, opa, eu sei o que eu estou fazendo, vou fazer desse jeito e acabou. Isso não existe mais. Como você vê essa nova política hoje, Sullivan?
Eu sempre falo que eu não sou oposição, eu sou questionização. Eu sempre questionei. Porque quando se fala de oposição, às vezes parece que é aquela pessoa que só faz a crítica. Eu sempre fiz o questionamento, fiz a crítica, mas de maneira construtiva e apresentei soluções. E uma oposição, até brinco, às vezes, uma oposição que traz 6 milhões de recursos para a cidade não é qualquer oposição. Então é nesse sentido. Quanto à questão jovem, é muito importante essa oxigenação. Eu vejo que a geração que nos antecedeu talvez tenha falhado nessa parte de criar mais lideranças, porque ficou muito tempo parado em alguns grupos, em alguns nomes a nossa cidade. E a nossa geração também estava correndo esse risco. Mas a partir do momento que eu vim, que um Rodrigo veio, que um Na Chincha agora. Felipe agora também se posicionando, uma Laís, um Douglas que está com a gente também, um Léo, essa geração está criando um mecanismo muito novo de política. E tem outros nomes. No nosso grupo mesmo, hoje nós somos o grupo que mais tem candidatos jovens. Quem é o vereador mais jovem do seu grupo? Do meu grupo hoje é o Mike. O Mike é o Mike. O Mike é o mais jovem. E o mais velho? O mais velho... Olha, agora você me pegou, eu não vou falar a idade das pessoas. Não, é chato, mas, mas tem mais experiente lá, tem uns mais experientes que tem uma... E que também é legal. Claro, precisa mesclar. As pessoas, não necessariamente a idade dela diz que a cabeça dela é fechada, pelo contrário, né? E também o nosso grupo, além de ter o maior número de jovens, é o grupo que mais tem mulheres candidatas. Então a mulher também, hoje? São cerca de 23 mulheres hoje. Mulherada. A mulherada tem que tomar espaço, elas... tem um olhar diferenciado, uma sensibilidade. Nós hoje temos uma Câmara com uma única mulher. E nós já tivemos 2. 3 nunca chegamos a ter, mas era de 1 a 2. Hoje nós só temos uma, então temos que fazer a mulherada sair. Explica para o pessoal essa regra que eu não sei se tinha 4 anos atrás, de um número mínimo. Por exemplo, explica para o pessoal... que com certeza você vai saber explicar melhor do que eu essa questão e essa regra de hoje de ter no mínimo 4 mulheres ou 4 homens, na verdade, não é necessariamente 4 mulheres, né? Tem que ter pelo menos 4 de um gênero só. Na realidade, essa lei ela existe já há cerca de quase uns 20 anos. Nesse ano, nas eleições, a cada uma mulher você lança 2 homens no partido. É uma maneira de você incentivar a mulherada mesmo a sair. O que não pode fazer é aquela... inclusive o TSE tem questionado bastante, vamos dizer assim, as mulheres postistas. A mulher sai só para dar o nome e não tem nem o voto dela, porque nem ela muitas vezes quer sair. Então isso não pode existir. E tem mulheres que estão trabalhando bastante no nosso grupo, tem aquelas que estão fazendo aquilo que elas conseguem fazer dentro da realidade, porque a mulher tem que trabalhar. Nós temos uma candidata lá que ela não existe mãe solteira, como diz o Papa Francisco, não existe mãe. Então ela é a mãe e ela é a provedora da casa. Ela sai de madrugada trabalhar, trabalha na reciclagem. O tempo que ela tem, ela consegue ainda cuidar da casa, cuidar dos filhos e fazer campanha. Então nós precisamos fazer com que a mulher ela tome esse espaço que é dela. E essa lei existe para incentivar as mulheres. Obriga os partidos a pensar na cota de gênero. Então eu coloco uma mulher para que 2 homens possam sair. Porque a almarada quer tomar conta da política. E não pode ser assim. A mulherada tem seu espaço também. Com certeza. E estamos chegando ao fim desse bate-papo. Professor Sullivan, agora você olha para esta câmera aqui. Claro. Abra o seu coração e feche com chave de ouro essa nossa entrevista. Ou com chave de fenda, né? Eu brinco. Mas, Fred, primeiro agradecer vocês aí por ter nos convidado para falar um pouco de maneira rápida sobre a nossa história. Sou um jovem sonhador, como centenas de jovens aqui de Capela do Alto. Me coloquei à disposição com os meus 19 anos de idade para fazer a diferença. Vim e fiz a diferença nesses 4 anos como vereador. Hoje me coloquei à disposição de uma nova missão como candidato a vice-prefeito de Capela do Alto. Tenho humildade e chego nas casas das pessoas e falando da minha proposta junto com o Nilton, que é um grande parceiro, um cara experiente. E nós temos a melhor proposta para a Capela do Alto, pensando na saúde, na segurança, na qualificação profissional, na geração de emprego. Quero ser vice-prefeito para ser um vice-prefeito atuante. Continuar fazendo o mandato de vereador que eu fiz agora com autonomia, para poder resolver, para poder fazer com que a coisa realmente saia do papel e atenda de fato as famílias que mais necessitam em nossa cidade. Quero cuidar de pessoas. A minha formação me faz cuidar de pessoas. Está no meu sangue cuidar de pessoas. Está na minha formação técnica, está na minha formação religiosa, está na minha formação familiar.
quero, com muita humildade, com muita fé, com muita esperança, daqui exatamente 12 dias, pedir para você, jovem, adulto, família capelense, dar um voto de confiança em Newton dos Santos e professor Sullivan. Votem no 22, nos ajudem a fazermos uma capela do alto para todos, onde ninguém fica excluído, onde todo mundo se sinta parte dessa cidade tão bonita e dessa história tão grandiosa que a nossa cidade tem. Que Deus abençoe, continuem colocando nós em oração e dia 6 de outubro, votem 22. É isso aí, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí, deixa aí os comentários, manda uma mensagem aí, vou deixar as redes sociais do professor Sullivan aí. E é isso, muito obrigado e até uma próxima, valeu!